chegamos naquele momento especial, que é o momento esperado, quando através da sua palavra o Senhor vai falar conosco usando o nosso pastor César, e que abramos a porta do nosso coração para que a mensagem seja ali depositada e que nós possamos viver e praticar, porque, como eu estou sempre falando, a palavra e a prática, ela anda abraçada. Então, quero dizer que ela está unida. E assim, que possa ser e acontecer na vida de cada um. Não só na nossa, de todos aqueles que fazem parte do povo de Deus, que está espalhado pela face da terra. Mas os que estão próximos e ouvindo e aqueles que estão perto, porque os que estão longe, né, Deus sabe. Muito obrigado e que Deus abençoe o pastor nessa condição. Estou muito feliz de retornar das férias e, na verdade, a gente sai de férias, é preciso sair, né? Claro, até para os irmãos poderem descansar também, mas a gente fica sapateando lá, querendo vir para a igreja, né? E, na verdade, eu trago o abraço das outras igrejas. Não sei se os irmãos, se é ciência de todos, que no ano passado, no final do ano retrasado, na verdade, o nosso sínodo recebeu mais um presbitério. Nós éramos 3 presbitérios, agora somos 4 presbitérios. Veio para o nosso sínodo o presbitério leste paulistano. Então eu aproveitei que estava de férias e fui conhecer as igrejas do leste paulistano. Então eles mandaram abraços para a nossa igreja, apesar de não nos conhecerem. Eles já ouviram falar de Buenos Aires, mas nunca vieram, né? Quero dizer, a maioria deles nunca esteve conosco, mas mandaram assim mesmo um abraço. Então, quando os irmãos estiverem aí passeando, né, e puderem estar com eles também, tenho certeza que serão tão bem recebidos quanto eu fui. Então fica aqui o abraço das nossas irmãs, as igrejas irmãs do leste paulistano. E eu quero, antes de começarmos, agradecer aos irmãos, a confiança dos irmãos, pela eleição de mais 5 anos juntos, né? Eu sou muito grato por esta oportunidade que Deus nos dá de trabalharmos juntos. E sei da honra, da responsabilidade, mas ninguém faz nada sozinho, né, irmãos? A gente tem que perceber sempre isso. Pastor não resolve problemas, pastor não traz a bênção de Deus ou qualquer coisa assim, né, assim, miraculosa. É um trabalho em equipe, nós estamos juntos rumando para o céu. Então, temos que trabalhar juntos. E nós queremos, na verdade, que Deus nos dê a graça para que a sua misericórdia se manifeste no nosso meio, atingindo todo mundo que a gente conhece, para que os bancos fiquem cheios, para que as pessoas venham para a casa de Deus com gratidão pelas bênçãos do Senhor. Cabe a nós a proclamação do Evangelho. E, claro, os irmãos votaram para que eu ficasse, então eu conto com os irmãos para que nós continuemos trabalhando juntos. Tá bom? E falando em trabalhar, vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 15 do livro do Apocalipse. Não faz tanto tempo assim, mas dá a impressão que faz muito tempo que a gente estava discutindo o capítulo 15. Nós paramos no versículo 4 do capítulo 15 do livro do Apocalipse. Se você tiver dúvida, você vai no YouTube, acessa o canal da igreja, que agora está fácil. Acesse o canal da igreja e vê lá o que está sendo discutido até então. E nós vamos partir do versículo 5 e vamos somente até o versículo 21 do capítulo 16, tá bom? Essa é a perícope que nos cabe nessa noite para
estudarmos juntos. Então, Apocalipse capítulo 15, versículo 5 a versículo 21. Enquanto os irmãos abrem, eu esqueci de dizer, mas eu sou grato pelas orações dos irmãos, pela nossa família, principalmente a família da Vilma, por causa do falecimento da dona Helena. Eu sei que os irmãos oraram por nós, e Deus tem sido misericordioso e tem dado forças para a Vilma, para sua irmã, para o seu irmão, e para as meninas, né? Que ela só tinha netas, mas Deus tem consolado, tá? Então, muito obrigado pela preocupação com a nossa família. Capítulo 15, versículo 5 diz assim, a palavra do Senhor. Depois destas coisas, olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue dos santos e dos profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então
os ajuntaram no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E, por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Oremos ao Senhor. Deus eterno e santo, nós estamos reunidos neste lugar por causa da tua graça, que nos achou, mesmo sendo pecadores, e nos iluminou pela obra do teu Espírito Santo para entendermos a salvação conquistada a nós por Cristo Jesus. Ó Deus, que privilégio, que honra o Senhor nos dá de sermos chamados filhos de Deus. E é por isso, Senhor, que nós nos reunimos para adorar o teu nome, para estudar a tua palavra, para aprender a melhor te servir como resposta a esse amor maravilhoso demonstrado na cruz do Calvário por Cristo Jesus sobre o teu povo. E é por isso, Senhor, que nós suplicamos também que o Senhor possa abrir as nossas mentes nesta noite e fazer-nos enxergar o que tua palavra descreve e nos ensina, e nos preparar para aquele grande e glorioso dia, também chamado do dia de Jesus, o dia do Senhor. Nós queremos, ó Deus, que ele venha o mais rápido possível. Nosso desejo, ó Deus, é que o Senhor nos faça viver de tal forma, ansiarmos por esse dia, que nada nesse mundo nos prenda, que nada possa atrair mais a nossa atenção do que servir ao Senhor, do que viver para a tua glória. Por isso, Senhor, fala ao nosso coração. Por isso, Senhor, faz a gente entender tua palavra. Por isso, ó Deus, permita que nós possamos te servir com alegria. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. A gente está também às vésperas da eleição no nosso país, e é uma situação complicada porque nós teremos que escolher os nossos governantes para os próximos 5 anos, e não só a nível nacional, mas também a nível estadual, e também os nossos deputados e senadores. Precisamos da graça do Senhor para nos dirigir e fazermos a escolha. E é interessante quando a gente pensa nisso, porque a classe política é uma classe que não está muito acreditada, no Brasil pelo menos, né? As pessoas sempre olham com desconfiança para a classe política. Não importa de que partido. Falou que é político, pronto, a gente já fica... Por quê? Porque a gente tem a sensação de que o político, ele é corrupto, pelo simples fato de ser político. É político, é corrupto. E eu espero em Deus que isso não seja uma realidade plena, né? Eu tenho esse sonho, talvez, não sei. Mas pelo menos eu desejo que não seja assim. Que hajam políticos que talvez a gente nem tenha muita notícia dele, exatamente porque ele é honesto, não tem escândalos, não tem nenhuma projeção nesse sentido assim
da mídia toda voltar-se lá e dizer, olha, nós achamos isso, achamos aquilo, e estamos falando dessas coisas. Então, eu tenho essa esperança de que isso aconteça. Mas no Brasil, a gente fica meio desalentado. E às vezes não é nem porque, não é só por causa dos políticos. Nós temos também a sensação de que as pessoas estão, quando cometem crimes, quando elas fraudam, quando elas são corrompidas ou corrompem, ou quando elas têm esquemas montados, tal, que nada vai acontecer com elas. Se elas tiverem bons advogados, se elas tiverem dinheiro para pagar, nada vai acontecer. E me parece que é exatamente isso que eles também pensam. Que nada vai acontecer com eles. E essa impunidade gera mais e mais vontade de fazer. Então, não é raro quando a gente vê alguém que fez alguma coisa errada, a gente sabe que ele fez alguma coisa errada e não foi punido. A gente diz assim, eu acho que eu vou fazer também. Se não aconteceu nada com ele, eu acho que é possível que eu também passe por isso. Se você olhar para esse texto, você vai ver algumas coisas interessantes que vão contrariar esta visão. O texto do capítulo 15 e 16, o final do capítulo 15 e o capítulo 16 do Apocalipse, vai na direção contrária a isto. Não sei se os irmãos estão lembrados, mas lá no capítulo 8, foi a visão do João, falava sobre 7 trombetas. E nós dissemos naquela ocasião que as trombetas eram avisos, eram advertências que Deus estava dando para os ímpios. Estava advertindo todos de que o caminho da impiedade é o caminho da morte. E se você fizer esta comparação das 7 trombetas e as 7 taças, você vai ver que elas são paralelas. A primeira trombeta foi tocada, ou foi anunciada sobre a terra. A segunda trombeta sobre o mar. A terceira sobre as águas, sobre os rios e as fontes das águas. Elas vão se sobrepondo. Assim como as taças. Primeira taça sobre a terra. Segunda taça sobre o mar. Terceira taça. Por que essa sobreposição? Porque lá era uma advertência. Mas aqui é o castigo. É o juízo. É a hora de prestar contas. Por isso, qual é a mensagem trazida aqui? É a mensagem de que não ficará impune. Se você olhar, e é importante, melhor dizendo, antes da gente entrar propriamente no texto, é importante você saber do seguinte. Quando você tem aqui o versículo 5 do capítulo 15, diz assim, depois destas coisas, esse depois dessas coisas não é literalmente, é literariamente depois dessas coisas. Não é cronologicamente depois dessas coisas. Por quê? Porque o livro do Apocalipse, ele é montado, ele é descrito para que se tenha uma visão geral do que Deus vai fazer. Então, para ilustrar isso, eu não sei quantos assistiram aquele filme Ponto de Vista, de 2008. Eu não era nascido, mas eu fiz uma pesquisa. Do diretor Peter Travis, que ele conta, nesse filme, eu vou resumir aqui, ele conta um atentado contra o presidente dos Estados Unidos quando ele estava na Espanha. E ele ia participar de um evento lá na Espanha, estava no palanque, e quando ele levanta para fazer o seu discurso, ele é alvejado. Então, aquela confusão toda, tal. E aí, para descobrir quem é que tinha feito essa
esse atentado, o filme conta como é que se descobre. Então, ele conta a visão do evento, do fato, em diversas visões. Então, a visão do segurança do presidente, né? O agente aqui que está do lado do presidente. O que é que ele viu naquela hora? Aí depois conta a visão do repórter, da reportagem que estava cobrindo o evento, né? O que eles viram? Aí conta a história, a visão do turista que estava lá e estava. Então, são várias visões do mesmo evento para poder chegar lá e prender o assassino, tá? Mas aí eu vou deixar para você assistir depois isso. O que eu quero dizer com isso, eu estou chamando a sua atenção para isso, porque o livro do Apocalipse ele é escrito exatamente dessa maneira. Ele quer mostrar, ele quer ensinar, e então ele vai contando a história, a mesma história, o mesmo evento, o mesmo juízo, de diversas maneiras. Esta maneira aqui é o juízo de Deus contra os ímpios, contra os impenitentes, contra aqueles que não se arrependeram, que não se voltaram para aquele Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, por isso o texto é tão enfático e tão severo, e não dá para fugir disso. Eu queria que você acompanhasse aí, porque é dito para nós, através do anjo, que este é o justo juízo de Deus contra os ímpios. E eu queria mostrar isso de duas maneiras que eu entendo que o texto traz. Em primeiro lugar, o juízo é apresentado para a gente. Você tem aí, antes disso, você tem do versículo 5 ao versículo 8, uma introdução. Quem é que vai ser, como é que vai ser esse juízo? Então, do tabernáculo saem 7 anjos, preparados para a ira de Deus. E eles estão vestidos a caráter, né? Pureza, nobreza, roupa branca, cinto dourado. Eles são 7 anjos que vão carregar, então, a ira de Deus contra os ímpios. E descrito isso, mostrado de onde é que vem essa ira, do trono do Senhor, do tabernáculo do Senhor, onde se oferecia as ofertas para servir ao Senhor, para perdão de pecados. É de lá que vem, esses anjos vêm e vão ser derramados sobre a vida. Na história da igreja, né, na história do mundo, será derramado essas taças contra os impenitentes. Então, você tem os primeiros 4 flagelos aí, né? São os primeiros 4 taças derramadas. Você tem o juízo sobre aquilo que é material. Eu queria que você prestasse atenção nisso, porque é muito importante você perceber que quando o primeiro flagelo, o primeiro anjo derrama a sua taça, eu esqueci de dizer, no português isso não está tão claro. Acho que está aqui, mas não está tão claro assim. Ele está dizendo que a taça está cheia, tá? Até a boca. E quando ele derrama, a palavra usada aqui é derramar completamente. Toda ela. A taça fica vazia, tá? Não fica uma gota. Essa ênfase é importante para você entender que não é alguma coisinha, não. Deus está irado. E Ele vai trazer justiça. Então, o primeiro flagelo é sobre a terra. E o que acontece? Feridas, machucados malignos e terríveis, provavelmente significando incuráveis, de dores agudas.
A primeira coisa que acontece é a perda da saúde. E você há de concordar comigo que a gente, sem saúde, não tem graça. Eu me lembro que eu tive algumas, por ser pastor, né? A gente vai fazer visitas em hospitais e em alguns lugares. E tinha um senhor que ele tinha um problema muito sério no trato digestivo. E a esposa dele fez, sabe aquele pudim de leite delicioso? Pudim de leite, por definição, já é delicioso, né? Então, é uma redundância aqui. Maravilhoso aquilo, né? Fez para nós. E ele sentou na mesa também. Mas ele não conseguia comer aquilo. E eu fiquei pensando nessa situação. Você tem um prato maravilhoso na sua frente, delicioso na sua frente, e você não sentir mais sabor, e aquilo não te fazer mais bem, e você não poder se alimentar de coisas gostosas, porque Deus nos deu essa papila gustativa para a gente sentir sabor, para a gente sentir prazer em comer. Mas quando você perde isso, pode ser mais maravilhoso que for. Se você não tem saúde, as coisas, você pode ter dinheiro, você pode ter coisas, mas isso não faz mais sentido. O que adianta se você ter um sapato de cromo alemão, importado, quando você não tem pé? Não adianta. E a primeira coisa que Deus vai fazer na história, como punição, é tirar a saúde. Segunda coisa que o texto traz, que é o segundo flagelo sobre o mar. E diz que o texto diz que o mar, quando ele derrama a sua taça completamente, o mar se torna em sangue pisado, sangue de morto, sangue coalhado. É a descrição da morte de tudo. Lá nas trombetas, não sei se os irmãos vão lembrar, mas foi 1/3 daquilo que havia no mar que foi afetado. Assim como na questão da terra, 1/3 foi afetada. Aqui é completo, é total. Tudo morre. Não há mais alimento. Não há mais agora nem alimento. Tudo foi tirado. E é interessante porque aqui, em São Paulo principalmente, a maioria de nós, né, eu não estou falando generalizadamente não, mas a gente não sabe o que é fome. Porque a gente tem coisas aqui para comprar. Você pode imaginar um lugar em que você tem até dinheiro para comprar, mas não tem o que comprar. Porque extinguiu-se. Não tem mais nada. Então, a fome não é só a falta de alimento naquele momento, é a falta de perspectiva de que você vai poder se alimentar amanhã. Deus vai punir com a falta de alimento. Nada mais. Tudo morreu. Você não vai poder mais comer. Porque não tem. E talvez isso seja uma coisa que a gente não consiga imaginar. Imaginar sim, mas a gente não consegue perceber a gravidade disso. Porque em São Paulo, principalmente, quando a gente não tem, a gente pede emprestado, né? Ô amigo, sempre tem um vizinho do nosso lado que você pode chegar lá e pedir. Ou você tem terra, você coloca lá uma plantinha e rega e está tudo certo. Mas você tem que imaginar aqui, é a completa extinção de comida. Não tem mais aonde retirar. Tudo está morto. O mar... Todos os mares e
tudo o que existe no mar morreu. E o pior é o terceiro flagelo, que é sobre os rios e as fontes das águas, que agora elas se tornam também sangue. Então você não tinha mais o que comer, agora você não tem mais o que beber. Porque tudo se tornou em sangue. Isso é uma referência, claro, àquele milagre feito por Moisés lá no Egito, quando as águas foram transformadas em sangue. E os mágicos do Egito fizeram ali um malabarismo e também fizeram algumas águas se tornarem sangue. Mas o milagre não estava apenas nisso. Todas as águas do Egito se tornaram em sangue. Menos as águas do povo de Israel. Podia pegar da mesma fonte. Podia ir lá os dois e pegarem. Quando o egípcio ia colocar no seu copo, era sangue. Quando Israel ia colocar no copo dele, era água. Não tem mais aonde beber. Intragáveis. E é interessante que nesse flagelo, o texto se alonga um pouco mais, porque diz que existe um anjo das águas. É a única vez que aparece essa citação, tá? Em toda a Bíblia, um anjo que parece que toma conta das águas, e esse anjo tem uma palavra para dizer, e parece que o anjo vai reclamar pelo fato de não ter mais águas. Talvez acabou o trabalho dele, né? E ele diz, não, o Senhor é justo, o Senhor fez bem. E o reconhecimento da justiça que foi clamada pelos santos que foram martirizados e foram guardados debaixo do altar do Senhor, lá atrás, e acho que os irmãos vão lembrar disso, agora foi respondida. E o anjo diz assim, Deus está fazendo uma vingança aqui, poética. Porque assim como eles derramaram o sangue dos filhos de Deus, agora está sendo dado para eles beber sangue. Vocês gostam tanto de sangue assim? Então tome sangue. É meio justiça poética, né? É meio assim. Vocês gostam de derramar sangue? Então tá. É sangue para vocês. Não tem comida por causa de sangue e não tem bebida por causa de sangue. Quer viver? Vai ter que tomar sangue. E isso, diz o texto, é justiça que Deus está fazendo. As orações dos mártires, as orações daqueles que sofreram escárnio, foram perseguidos, foram maltratados e por fim mortos, está sendo vingada nesse momento. No decorrer da história, Deus responde às orações do seu povo. Não há pecado que não seja justiçado. A gente pode não perceber e ter a impressão de que as coisas vão passar despercebidas, mas Deus se lembra, Deus vê, e no momento certo, Ele faz justiça. Por isso, o quarto flagelo. O flagelo é sobre o sol. E há então, diz o texto, queimaduras sobre os homens. E não está claro aqui se a queimadura é direto por causa do sol ou por causa dos incêndios causados pelo sol, mas de qualquer maneira, essas pessoas são queimadas e têm as suas peles queimadas. Imagina só, você não come, não dorme, não bebe e ainda está queimado. Você está doente por dentro e por fora. Juízo de Deus sobre aqueles que desprezam a sua palavra, a sua salvação. Então, as coisas materiais, Deus vai usar para punir os ímpios. Veja bem, o texto aqui do capítulo 15, 5 até 16, 21, não está tratando do povo de Deus. É a visão apenas dos ímpios. Ele quer falar sobre a punição dos ímpios, tá?
Mas e o que está acontecendo com os crentes? Não está sendo discutido isso aqui. É a outra visão, quando ele chegar lá, a gente vai ver o que vai ser dito sobre nós, mas por enquanto é sobre aqueles que martirizaram, aqueles que rechaçaram a salvação em Cristo Jesus. E o versículo 12 ao versículo 21 apresenta para a gente o justo juízo sobre aquilo que é imaterial. Então, a partir do quinto flagelo, Deus vai usar também as coisas imateriais para atingir esses ímpios. Veja só que interessante, porque cai sob o trono da besta. Essa taça derramada completamente cai sobre o trono da besta. E há, então, uma escuridão. O que é interessante é que essa escuridão provoca dores, provoca agonia. E diz que os homens começam a remorder a língua de desespero por causa da escuridão. Evidentemente, está se falando não de coisas materiais, uma escuridão verdadeira assim de tampar o sol, né, e não ter mais, não, porque isso não causa dor. Na verdade, o que está sendo dito é que o fato de viver nas trevas angustia a vida das pessoas. Não ter a luz de Deus na sua vida prejudica, mata. E você fica naquele desassossego de alma. Você não tem paz. Pois é. Isso é a punição de Deus. Interessante que quando Paulo escreve lá aos Romanos, ele diz que Deus entregou tais homens a sua própria sorte. Como punição, eles vão viver do jeito que eles querem viver. E isso vai trazer mal para eles, vai trazer mal para a sociedade, vai corromper as coisas, mas é uma punição de Deus. E Deus aqui está dizendo que essa escuridão que está no coração do ser humano vai prejudicá-lo e vai trazer angústia a ponto de você querer morder a sua própria língua de dor, de desespero. E eu não consigo, assim, sinceramente, eu li, reli, mas eu não consigo imaginar uma dor tão intensa, uma absorção tão grande que faça a gente se machucar. Mas é claro que historicamente isso acontece. O suicídio é exatamente a mesma coisa. Essa busca por um alívio daquela angústia que está na nossa alma. Às vezes a pessoa não chega ao suicídio, mas ela se corta, ela se machuca, na busca de achar um alívio, de trazer um pouco de paz para a sua alma. E não é assim. Não é assim, o caminho não é esse. Mas as pessoas ficam sem sentido, elas não conseguem enxergar uma forma de se livrar dessas coisas. São as trevas dos seus corações. Então, a punição é essa. E mais ainda, o sexto flagelo. E esse sexto flagelo é muito interessante, porque é um flagelo que não traz dor. Também é derramado sobre o rio Eufrates, como lá na trombeta tinha falado, mas aqui, o rio seca. Só isso. O grande rio Eufrates seca. Para quê? Para que os reis possam atravessá-lo e se juntarem para a batalha. Parece que não é uma punição, né? Parece até que fala, não, agora foi light. Agora não, esse sexto aqui foi bacana. Na verdade não. Não sei se você lembra da geografia em Israel, mas o rio Eufrates era a divisão entre o povo de Deus e os ímpios. O povo de Deus
e os pagãos, aqueles que não serviam a Deus. E eles ficavam do lado de lá, tentando invadir, mas o rio era um empecilho. Quando o rio seca, e agora eles podem atravessar e chegar em Israel, é uma batalha. Não há mais proteção, então, né? Parece que nós agora, se nós somos os ímpios, parece que agora nós vamos conseguir vencer o povo de Deus. E diz o texto em que isso começa a ser organizado. Por quê? Quando há o flagelo chega, tanto as forças do mal, né? E aí você pode ver aí, tanto o dragão, quanto o falso profeta, quanto a besta, soltam os seus espíritos imundos, que têm uma forma repugnante. Não sei se você gosta de sapo. Rã, eu gosto na panela, mas assim, como animal de estimação eu não gosto muito não, porque é meio... E para eles era repugnante mesmo, então é isso, né? São espíritos imundos, são animais que dão asco. E eles, é uma representação, tá? Não é que o espírito tinha um sapo, tá bom? É só uma forma de dizer que da imundície, da repugnância disso. E eles vão conquistar os reis, e vão ajuntar os reis para a batalha. Onde é essa batalha? Como que vai ser essa batalha? E diz o texto que eles estão sendo ajuntados lá no Hamagedon, ou Hamargedon, que significa a montanha do Meguido. O Meguido é um lugar, que a gente fala aqui no Brasil, Megido, né? É um lugar das batalhas. É um vale, não tem montanha, tá? É um vale onde normalmente as batalhas acontecem ali, porque é um entroncamento de rotas para conquistar o Oriente, e o Ocidente passa por ali, por isso é o Meguido. E é-nos dito que há uma montanha nesse lugar. Na verdade não existe, tá? Não tem essa montanha no Meguido. Mas é chamado de Hamargedon, lugar da batalha. Os reis estão sendo reunidos. E o flagelo é exatamente esse: pensar que vai ganhar. Sabe quando a pessoa diz assim, vai dar certo. Vai dar certo. Eu vou roubar, eu vou bater, eu vou desviar, eu vou fazer, e ninguém vai ficar sabendo. Vai dar certo. Eu vou me dar bem. É uma armadilha. Porque algumas coisas são bem interessantes, e aconteceu lá nos Estados Unidos, né? E foi feito um filme, mas é baseado na história real de um pastor americano, que já é um senhor, ele já bem idoso, e ele estava traindo a esposa, e com uma pessoa lá da cidade. E aí, para encobrir o seu adultério, ele resolveu contratar um assassino para matar a amante. E eu não me lembro exatamente como é que ele chegou para contratar o assassino, mas contratou. Então eles combinaram um dia, e dentro do carro lá, e aí o assassino diz assim, você quer realmente que eu mate essa mulher? E ele disse, quero. Você tem certeza? Porque depois não tem mais jeito, hein? Tenho. Eu vou cobrar de você, vou falar em real, mas era em dólar, né? 20 mil reais. Ele disse, tá bom. Então nós vamos marcar no dia X, assim, assado. Você, tá bom? Tá bom. No dia X, assim, assado, eles foram lá, o cara com dinheiro na mão. Pastor,
com dinheiro na mão. E o cara falou assim: você tem certeza? Eu quero que você mate esta mulher. E entregou o dinheiro. Quando aquele assassino pega o dinheiro, a polícia cerca. Viaturas e todo mundo, mão na cabeça e tal. O assassino, na verdade, era um policial disfarçado de assassino. E aí, não, era brincadeira. Não era isso. Você entendeu errado. Que essa é a conversa sempre, né? Não foi isso que eu quis dizer. Mas estava tudo gravado, filmado. Não tinha como. E o mais interessante é que ele achou que ia dar certo. Ele foi todo confiante, pegou 20 mil reais e levou para o assassino e confirmou várias vezes. É assim, eu quero. Mas naquele dia, ele foi preso e condenado à prisão perpétua. Por causa do tentativa de assassinato. E o pior de tudo, eu fico pensando, aí acabou aí o assunto, mas eu fiquei pensando, por ser pastor talvez, né? Não sei se você pensou nisso também, fiquei pensando, e a igreja dele? Como é que a igreja dele, se eu fiquei sabendo disso, que estou no Brasil, eles ficaram sabendo também. Como é que a igreja dele viu isso? Como é que a esposa desse pastor viu isso? Como é que os filhos desse pastor viram isso? Mas ele não pensou em nada disso. E parece que deixar-nos a nossa própria sorte, essa expectativa de vitória que nós temos através do pecado, é punição de Deus para a nossa vida. Porque a gente está redondamente enganado. E mesmo que esse pastor não tivesse sido pego pela polícia, e aquele agente não fosse um agente, fosse de fato um assassino, e tivesse matado aquela mulher, e esse pastor achando que teria se livrado ninguém vai ficar sabendo, e eu vou continuar sendo pastor, eu vou continuar fazendo as coisas como eu sempre fiz, e ninguém vai ficar sabendo do meu caso com essa mulher. Diante de Deus, não passaria impune. Por isso, esse sexto flagelo, não se engane. Esse ajuntamento aqui do exército satânico, reunindo os reis que foram corrompidos pelos espíritos malignos, né, imundos aqui, reunidos ali no Armagedon, não se engane, porque eles estão atravessando o rio Eufrates achando que vão vencer. Mas estão enganados. O sétimo flagelo é sobre o ar. E diz o texto, veja aí, que há uma voz dizendo: acabou. Está feito. Acabou. Cumpriu-se. E então, há vozes, trovões, relâmpagos e um grande terremoto. Que nunca houve na história. Um grande terremoto que derruba a grande cidade. Que grande cidade? Nesse contexto aqui só tem a possibilidade de ser a própria Babilônia, que ele vai descrever logo em seguida. Vai ser quebrada toda a articulação maligna, toda a forma de viver do mal que se estabeleceu, se fundou a cidade, tem um governo, tem um jeito de lidar, tem uma filosofia de vida, tem proclamadores, tem o braço
político, tem o braço religioso, tem o comando geral do dragão, tudo isso vai cair por terra. E serão derrotados. A chuva de pedras que cai, veja que interessante. Essa saraivada de pedras, eu e você não podemos imaginar isso, porque quando cai chuva de pedra aqui, é pedra de gelo, né? Pedra de gelo, às vezes não é tão pequena, mas faz um estrago, né? Se você estiver andando na rua, é aconselhável que você se abrigue, porque se pegar na sua cabeça, pode causar algum tipo de ferimento sério. Mas essas daqui são pedras de 60 quilos cada uma. E o mais interessante é que é descrito para a gente de um talento. Você sabe que o talento é uma moeda, é um valor monetário. 60 quilos. Ao que tudo indica, que essa chuva de pedras aqui, que vai arrasar, vai acabar com esse exército, vai acabar com essas cidades, esses reis que se levantaram vão ser destroçados. Deus está punindo todo aquele que não recebeu Jesus como seu Salvador e tem vivido uma vida desregrada, desfocada da vontade de Deus. E eu termino o sermão de hoje com muito temor. Porque eu tenho medo que a igreja do Senhor, no século 21, seja como Asaf, lá no Salmo 73. Que lá, o salmista, ele olha para o ímpio e inveja o ímpio. Ele olha para o ímpio e diz, parece que eles não são nem humanos. Eles podem falar mal dos outros, podem falar mal de Deus, e eles estão sempre bem. E parece que a igreja do século 21 está copiando, está tentando pelo menos copiar as coisas do mundo. É o mundo que diz o que é melhor para nós. Quantos de nós estamos dando a nossa vida para ter coisas materiais? Por quê? Porque o mundo disse que feliz é aquele que tem coisas. Então a gente tem que ter coisa. E agora já tem até uma teologia para conseguir coisa. Teologia da prosperidade é isso, né? Você tem que ter coisas. Se Deus é teu amigo, Ele vai te dar coisas. E aí fica você, ó Deus, me dá um carro novo, Deus, me dá um carro novo, Deus. Eu preciso de um carro novo. E quando você tem um carro novo, zero, você diz, Deus está comigo. Deus estava contigo com fusquinha. Você nem percebeu. Quando você estava andando de bicicleta, Deus estava contigo, você nem percebeu. Mas aí você fica olhando coisas desse mundo, coisas desse mundo. Os jovens talvez nem estão sonhando assim tanto com carro, mas celular para eles é um problema, né? Para os mais velhos não é tanto problema porque não sabe usar, então não é tanto problema. Mas os mais novos, eles têm 1000 programas ali, eles clicam ali e falam com o mundo inteiro, né? E ali e tal, e faz a vida deles e tá blocado ali. Né? A gente vive para ter coisas e não percebe que a vida foi feita para ser vivida. Então o que a gente está fazendo hoje? Internet. E a gente fala até... Você está com o celular aí, senhor?
Não precisa não. Eu estou sem celular, tá? Vou assistir o culto da minha igreja pela internet. Minha igreja tem culto online. Vou assistir aqui o culto pela internet. Olha só que tecnologia, a minha igreja é... Você não está lá na igreja. Você percebeu isso? Você não está lá. Se você está assistindo pela internet, porque você não está lá. E tem gente que diz assim, é melhor assistir pela internet, porque aí eu não falo com ninguém, não tem aquele negócio, eu não me chateio. Se Deus quisesse que a gente ficasse na nossa casa, Ele teria concedido celular no tempo de Jesus. E seria muito interessante o Senhor Jesus passando a Santa Ceia por fax. Né? A gente tem acompanhado aí, no pico da pandemia, algumas coisas muito bizarras aconteceram nas igrejas. Porque alguns pastores inventaram algumas coisas muito estranhas. Como, por exemplo, ceia virtual. Ele dizia assim, compra pão, compra o suco de uva, o vinho, e aí eu vou fazer aqui na minha casa, esse é o meu corpo partido por vós, aqui é o sangue derramado por vós, e aí você toma aí, e está em comunhão. Não é assim. Não é assim. Deus queria que a gente vivesse junto. E a gente diz, não, tecnologia é para isso, para não viver junto. O mundo está dizendo como é que a gente vive. Porque a gente está olhando para o mundo, e o mundo é o nosso exemplo. E isso vai derrubar a igreja do Senhor. Por isso eu tenho muito temor de que isso aconteça conosco. Porque essas coisas são o flagelo de Deus sobre aqueles que não vivem piedosamente. Tem gente que não lê mais a Bíblia, quer receber tweets da Bíblia. Não sei se eu falei certo. Tweets da Bíblia. Não quer mais ler. Pequenos versículos. Pequeno. Meu irmão, Deus tem um plano para a tua vida no meio do povo de Deus. Se exilar do povo de Deus é estar vivendo como o mundo. A tecnologia está para nos ajudar, e eu louvo a Deus por ela, porque às vezes você não pode estar presente. Você está doente, você está numa cama de hospital, você está impossibilitado de vir para a igreja por qualquer razão, e aí você pode assistir, que bênção! Mas na primeira oportunidade que você tiver, você deve estar com o povo de Deus, presente, louvando o Senhor. Para evitar a pandemia, tudo bem, vamos fazer mas o que nós fizemos não era um culto. Não era. Eu duvido que você tenha assistido o culto da igreja e quando o pastor disse assim, fique de pé no seu lugar, você que estava deitado na sua cama ficou de pé. Alguém fez isso na sua casa? Não fez. Vire para o lado e diga assim para o seu irmão, você está sozinho. Aí você virou para o espelho e disse, não fez. Você apenas assistiu, comendo pipoca, tomando Coca-Cola. E até adiantava um pouquinho. Se a coisa começasse, o cântico começasse a demorar, você dava uma adiantadinha. Não era culto. Porque culto é presente. Você participando. Você colaborando. Você fazendo crescer. Não inveje o mundo. Não viva como o mundo. Porque Deus punirá todo aquele que viver assim. Está aí. Deus não quer que você faça parte disso. Essa punição é para os ímpios. Para os pios, para os piedosos, Deus tem um outro tipo de tratamento. Então,
se nós olharmos para a história do ponto de vista dos não crentes, perceberemos que o diabo tem cegado. E mesmo com todas as advertências e punições dadas por Deus no decorrer da história, mostrando o juízo, mostrando a impiedade sendo punida, eles não largam os seus maus caminhos e falam mal de Deus e blasfemam o nome do Criador. Esses espíritos imundos lançados pelas forças do mal, para eles são mais palatáveis, mais compreensivos, mais sedutores do que a palavra e a lei de Deus. Por isso a gente não pode amar o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque o amor do mundo nos afasta da presença do Senhor. Rouba de nós. E saiba, irmão, irmã, Deus conhece o nosso coração. E por mais que a gente seja ator, atriz, não vamos enganar a Deus. Deus exercerá justo juízo sobre a terra. E todo aquele que não tiver Jesus por seu defensor, por seu Salvador, terá que prestar contas no dia da ira do Senhor. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Vamos orar. Meu Pai, nós clamamos nesse momento que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós possamos viver uma vida piedosa e possamos pregar o Evangelho Salvador de Jesus para todos aqueles que nos cercam. Para que, quando esse dia chegar, nós estejamos do lado de Jesus. Uma vez que aqueles que não estiverem do lado de Jesus serão exterminados, serão lançados no lago de fogo de enxofre, no inferno, nós queremos estar vivendo uma vida piedosa. Que nenhum atrativo desse mundo roube de nós a honra, a alegria, o prazer de ser chamado filho, filha de Deus. Por isso, Senhor, permita que o teu povo, aqueles que te amam, possa viver de forma que agrade ao Senhor. Tira de nós tudo aquilo que tem atrapalhado. Tira de nós, Senhor, a influência maligna e dá-nos viver baseado no Evangelho Salvador de Jesus Cristo. E que isso motive o teu povo, isso motive a tua igreja a continuar servindo ao Senhor. Mesmo que haja problemas, mesmo que haja divisões e perseguições e separações, mas que o Senhor nos dê a bênção de sermos reconhecidos como aqueles que vivem por causa da graça, por causa do amor demonstrado na cruz do Calvário. Tem misericórdia do teu povo e ajuda o teu povo. Nós rogamos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.